O terremoto que devastou Haiti em 2010 pegou todos de surpresa e deixou marcas irreparáveis no país. O abalo foi classificado entre os maiores desastres humanos de grandes proporções e estima-se que mais de 3 milhões de pessoas tenham sido afetadas por ele. Cerca de 200 mil delas morreram soterradas. Não se via nada, era uma imagem desoladora. A cidade estava em ruínas, O Palácio Nacional, que era um ponto ali muito visado, né, muito visto por nós ali do Forte Nacional, ele tinha ido abaixo. A região em que a gente tinha a nossa área de ação, ela ficou completamente no chão, somente poeira cobria a cidade, onde foi que quando baixou a poeira que a gente teve a dimensão que foi realmente o terremoto daquele dia 12 de janeiro. Então a cidade praticamente no entorno do Forte Nacional, ela veio abaixo juntamente com o Forte Nacional. Foi uma imagem muito triste, um cenário realmente marcante, parecia ser um cenário de guerra. Quem visse de onde eu vi a cidade lá de cima, a impressão que se tinha é que tinha caído uma bomba e não sobrou praticamente nada. Ao todo, 18 militares brasileiros morreram presos embaixo dos escombros. A base em Cité Solé, chamada de Casa Azul, foi onde o Brasil perdeu mais militares. Foram 11. No Forte Nacional, o subtenente Raniel Camargos conversava com a filha e a esposa que estavam de férias no Rio Grande do Norte, no momento em que a base ruiu. Ele não conseguiu terminar a conversa. Camargos ainda resistiu por mais de 6 horas, mas por causa do caos que estava a cidade, as máquinas demoraram a chegar para o socorro. Tive a oportunidade de ficar com ele até o último momento da sua vida, quando ele estava soterrado. E no momento que ele estava soterrado, ele pedia simplesmente para viver. Era algo muito triste a gente ver uma pessoa querendo simplesmente viver e sair dali. Daquela dor, né, que tinha muita carga em cima dele, muitos escombros em cima dele. Ele chorou muito, ele sentiu muito o pesar de não poder se livrar daquele momento. Os militares que voltariam para o Brasil naquela terça-feira tiveram que permanecer por mais 20 dias ajudando na busca e resgate de vítimas. As equipes especializadas do Corpo de Bombeiros e de ONGs de diversos países começaram a chegar no Haiti já no dia seguinte. E numa dessas passagens a gente estava indo para o Hotel Christophe, o hotel da MINUSTAH. E nesse dia nós gastamos um dia inteiro para chegar até o hotel e me deparei com um haitiano com 2 filhos mortos. Devia ser criança assim de 4, 5 anos. E ele todo sujo de poeira dos escombros e com as crianças na calçada. Aí ele entrou na frente da minha viatura e parou na frente da minha viatura e começou a falar comigo. Tipo, ele perdeu os entes queridos dele, né? E não sabia o que fazer, ele estava desnorteado, mas eu não entendia nada do que ele estava falando, mas compreendia no olhar dele o que ele estava querendo dizer. Que ele tinha perdido os filhos dele, que como é que ele ia fazer, acho que era a coisa mais importante da vida dele. E naquilo ali ele ficou parado na minha frente ali, coisa de uns 10 minutos, e eu também não consegui mover o carro, não consegui me mover. A missão de paz, que tinha apenas caráter de segurança, passou a ter também o de ajuda humanitária. E a Companhia Brasileira de Engenharia, que até então só apoiava as unidades militares e repartições da ONU, passou a colaborar na reconstrução do país e na assistência a instituições que trabalhavam em prol de comunidades carentes. A Companhia Brasileira é hoje a maior força de engenharia da ONU no Haiti. E dos 250 militares que compõem a Brain-Gicói, 40 são do Rio Grande do Norte, de unidades de Natal e Caicó. A gente sai de um lugar tão rico de coisas maravilhosas como o Brasil, vem para um lugar desse aqui, as coisas tudo difícil. Quem é rico aqui, quem é pobre vive na lama mesmo aqui. Ninguém ajuda ninguém não. Quem tenta ajudar um pouco é a gente que vem do Brasil, tenta ajudar, fazer uma melhoria, mas a pobreza aqui é extrema. Entre as companhias de engenharia da MINUSTAH, somente a do Brasil é capaz de produzir asfalto e brita. Mas suas obras estruturantes para abertura de estradas e pavimentação hoje se concentram no interior do país, como em Front de Leblanc, por exemplo, onde as ações do governo haitiano
ainda são insuficientes. Já em Porto Príncipe, a maior demanda é de obras verticais. A construção de um prédio de 3 andares no Instituto São Francisco de Assis é sem dúvida a colaboração mais expressiva deste 19º contingente. A estrutura de pouco mais de 260 metros quadrados é capaz de suportar terremotos como o que devastou o país em 2010 e conta com 6 salas de aula, depósito para material e uma cozinha industrial. A obra vai ampliar as vagas na escola de 128 para 280 e as mães dos alunos também vão ser beneficiadas com um ateliê para exercitar um ofício e gerar renda para as famílias. Isso é muito bom, é o espírito da tropa brasileira, é isso que a gente veio fazer, ajudar as pessoas, e a gente conseguiu ajudar mais. De 4 salas a gente aumentou 50%, serão 6 salas de aula, prédio com iluminação, tomada 110, 220 volts, com água, com tudo que tem direito. Esse prédio suportaria tranquilamente 7 andares e é um prédio somente de 3 andares. Justamente para se ocorrer um incidente da natureza, se resista a esse abalo sísmico e as pessoas, crianças, professoras que estiverem aqui dentro não venham a óbito. 35 haitianos e brasileiros trabalham diariamente na obra. E esse intercâmbio tem servido tanto para a qualificação dos trabalhadores do Haiti, como para os engenheiros brasileiros. Por aqui ainda há muito serviço a ser feito, mas a expectativa é que até o final de maio a obra esteja concluída. Os próximos contingentes que vierem aqui para o Haiti devem construir outros 2 prédios semelhantes a esse. Apesar da maioria da população haitiana viver abaixo da linha da pobreza, no país não existem escolas públicas e nas salas de aula ainda se pratica o castigo físico como metodologia de ensino. Porém, na escola que os militares estão ampliando, além de não pagarem para estudar, por alguns momentos do dia as crianças se afastam de toda aquela miséria em que vivem e conseguem sonhar com um futuro melhor. A gente tem aquele sentimento lá de nordestino potiguar, que a gente é acostumado a ver, aquele flagelo da seca, aquela situação que se passa quase todo ano das pessoas no interior que sofrem com aquilo, então a gente assimila aquele sofrimento um pouco e aplica aquilo que a gente já faz lá no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Então a gente vê futuro. Para mim, tudo que eu vejo ali é futuro, é esperança. Os brasileiros também são os únicos da ONU com equipamentos para perfuração de poços artesanais. E nesses 10 anos da missão, já foram abertos mais de 50. Apesar da água potável ainda ser considerada um artigo de luxo no Haiti, já que apenas 10% da população tem acesso a ela, somente abrir os poços não resolve o problema de abastecimento no país. Antes de ser consumida, a água aqui do Haiti tem que ser tratada. Isso porque o lençol freático no país é muito contaminado. E a água também contém uma grande quantidade de cálcio e magnésio, o que para aquelas pessoas que consomem pode trazer grandes problemas de saúde. Na Companhia de Engenharia existem 2 estações de tratamento com capacidade para armazenamento de 128 mil litros de água potável. E essa água, além de atender aos militares da base, ainda é distribuída em 4 orfanatos e em um hospital de Porto Príncipe. O Instituto Missão Belém, no bairro de Vaf Jeremi, é um desses locais que recebe água potável do Exército. Semanalmente, os militares reabastecem os reservatórios do Instituto, beneficiando cerca de 700 crianças da comunidade com idades entre 3 e 8 anos, além dos adultos que trabalham no local. A gente fica angustiado por ver a realidade desse povo haitiano tão sofrido. As imagens já diz tudo, mas o pouco que a gente contribui é de grande valia. Pelas ruas é comum ver pessoas que transformaram escombros em pontos comerciais e aquelas que usaram material destruído para construir um lar. Mas apesar de tanta pobreza e sofrimento, o país tem se desenvolvido. Eu sou otimista e acredito que o Haiti e seu povo continuarão nesse caminho de luz na direção do futuro.